Boa tarde a todos. Dou início a mais uma audiência pública do Relatório de Gestão Fiscal 2025. Cumprimento todos os presentes e aqueles que estão nos acompanhando através dos meios de comunicação. Vou dar início a essa audiência lendo o edital de convocação número 2/2025, audiência pública, RGF, Relatório de Gestão Fiscal, primeiro quadrimestre, RGF 2025. Itapurá MT, 12 de maio de 2025. A Prefeitura Municipal de Itapurá, Estado do Mato Grosso, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, convoca a população em geral para participar da audiência pública municipal para apresentação do Relatório de Gestão Fiscal, RGF, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025, e a apresentação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o REO, referente ao segundo bimestre de 2025, que acontecerá às 15 horas do dia 27 de maio de 2025, nas dependências da Câmara Municipal, e será transmitida através dos links Facebook e YouTube da Câmara e da Prefeitura Municipal. Tal audiência está prevista no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública visa assegurar a transparência da gestão pública municipal, prestação de contas e a participação popular. José Ramos Rodrigues, secretário de Administração, Finanças e Planejamento. Dou início, então, à audiência pública, avaliação do cumprimento de metas fiscais, primeiro quadrimestre. O objetivo da audiência pública é avaliar o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta fiscal é uma estimativa feita pelo governo da diferença entre a expectativa das receitas e de gastos para um determinado exercício. Meta de superávit primário, receita, despesa. Meta déficit primário, receita e despesa. O objetivo da definição das metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias é de que o governo assuma um compromisso público de equilíbrio das contas públicas, de modo a manter a dívida pública sob controle e aumentar a capacidade de investimentos. Nessa audiência avaliaremos o comportamento da receita em relação à meta prevista, bem como a relação ao exercício anterior, o comportamento da despesa em relação à meta prevista, bem como em relação ao exercício anterior, cumprimento dos limites legais, como educação, saúde e pessoal. Metas de receita. A receita prevista inicial para 2025 era de R$ 137.475.182,21. A receita arrecadada prevista atualizada, é de R$ 138.877.568,19. A receita efetivamente arrecadada foi de R$ 46.829.063,90 até o primeiro quadrimestre. O maior montante está nas transferências correntes, R$ 31.193.386,94, seguindo da receita tributária, R$ 6.868.872,74, receita patrimonial, R$ 2.644.996,32, outras receitas correntes, R$ 2.120.625,37. Seguindo por outras receitas. A receita prevista atualizada da receita tributária de R$ 20.447.397,71. Ela estava prevista em 20 milhões, esse mesmo valor. O seu maior montante foi em ISSQN, R$ 3.607.494,74, seguindo pelas taxas de fiscalização, R$ 822.487.057, ITBI, R$ 821.463,07, imposto de renda retido na fonte do trabalho, R$ 610.800,90,
o IPTU, R$ 405.548,82. Taxas de prestação de serviços, R$ 305.010,49. Imposto de renda, R$ 289.741,34. Contribuições de melhorias, R$ 6.325,81. Transferências correntes, a receita prevista inicial de R$ 95.244.381,50. Receita prevista atualizada, R$ 96.767,48. Receita arrecadada, R$ 31.193.386,94. As transferências do Estado foi o montante maior, R$ 15.280.877,23, seguindo pelas transferências da União, R$ 9.755.891,63, e o Fundeb, R$ 6.156.618,08. Transferências da União, exceto fundo a fundo. Receita prevista atualizada de R$ 29.598.127,30. A receita arrecadada foi de R$ 7.497.507,34 até o momento. Transferências fundo a fundo, receita prevista inicial de R$ 7.406.116,50 para o ano, e ela foi atualizada a R$ 8.808.502,48. Ela foi arrecadada até o presente momento R$ 2.258.384,29. Transferências do Estado. Receita prevista atualizada de R$ 43.710.137,70 para o ano de 2025. A receita arrecadada até o momento foi de R$ 15.280.877,23. A receita montante maior foi no ICMS, R$ 12.211.222,13, seguindo do IPVA, R$ 1.952.563,95. Metas de despesa, avaliação do cumprimento das metas de despesa. Despesa por natureza. A dotação inicial é de R$ 137.475.182,21. Já foi atualizada a R$ 148.096.036,38. Despesa paga foi de R$ 29.883.384,87. Despesa empenhada foi de R$ 46.510.021,66. Aqui nós abrimos um parênteses que nos 4 primeiros meses, que é desse primeiro quadrimestre, se empenha muitos contratos, então empenha para o ano todo. Então o montante do empenho é alto mesmo. A despesa do pessoal, R$ 16.396.925,41, seguindo por despesa com custeio, R$ 12.127.390,08. De investimento, tivemos o valor de R$ 1.359.069,38. A despesa por órgão.
A despesa inicia aqui com a Secretaria de Educação, teve a maior despesa até esse momento, de R$ 8.300.726,92, seguindo pela Saúde, R$ 6.767.451,19, Secretaria de Infraestrutura e Obras, R$ 3.341.485,62, Secretaria de Serviços Públicos, R$ 3.691.072,80, seguindo a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, R$ 1.873.633,43, a Previdência Social, R$ 2.2.167,60. Assistência Social teve a despesa de R$ 1.103.771,81. Gabinete do Prefeito, R$ 1.217.511,81. Câmara Municipal de Itapurá, R$ 861.568,51. Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, R$ 275.778,19. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, R$ 448.216,99 nesse primeiro quadrimestre. A despesa empenhada foi de R$ 46.510.021,66 e foi pago R$ 29.883.384,87. Despesa de custeio por elemento. A dotação inicial de R$ 54.146.609,94 foi atualizado para R$ 60.264.486,80. Despesa de custeio empenhado R$ 27.823.755,88, pago até o primeiro quadrimestre R$ 12.127.390,08. O maior montante foi gasto com outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 4.943.980,84, seguindo de material de consumo, R$ 3.063.536,89. Despesa de investimentos por elemento. A dotação inicial era de R$ 21.822.927,50. Foi atualizada para R$ 23.494.871,43. A despesa de investimento empenhado, R$ 1.726.921,32. Já foi pago desse valor R$ 1.359.069,38. Em obras e instalações, R$ 716.240,51. Seguindo despesa com equipamento e material permanente, R$ 623.544,15. Material de consumo, R$ 5.165,92. Limites legais. Avaliação do cumprimento dos limites legais da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino. Receita resultante de impostos, R$ 32.388.941,63. O limite mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino,
8.097.235,41. O gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R$ 5.662.903,56. A porcentagem aplicação com manutenção e desenvolvimento do ensino sobre a receita resultante de impostos está em 17,48%. Uma diferença, então, para atingir o limite de R$ 2.434.331,85. Aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. Receita do Fundeb, R$ 6.272.473,28. Limite mínimo de 70% do Fundeb na remuneração, R$ 4.390.731,30. Gastos efetivados com o Fundeb com profissionais da educação básica, R$ 4.300.819,54. A aplicação do Fundeb foi de 68,57%, então quase atingindo o limite mínimo de 70%. A diferença é de R$ 89.811,76. Aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Receita resultante de impostos, R$ 32.388.941,63. Limite mínimo de 15%, R$ 4.858.341,24. Gastos com ações e serviços públicos de saúde, R$ 4.920.483,18, atingindo então 15,19%. A diferença em relação ao limite, R$ 62.141,94. Limite de gastos com o pessoal do município. Receita corrente líquida dos últimos 12 meses, R$ 140.182.161,59. Limite máximo de 60% da receita corrente líquidas com gasto pessoal, R$ 84.109.296,95. Gastos com o pessoal no município nos últimos 12 meses, R$ 51.998.582,11, atingindo o limite de 37,09%. A diferença para atingir o limite máximo de 60% é de R$ 32.110.714,84. Limite de gastos com o pessoal do Poder Executivo. Receita corrente líquida, nos últimos 12 meses, R$ 140.182.161,59. Limite máximo de 54% da receita corrente líquida com gastos de pessoal, R$ 75.698.367,26. Gastos com pessoal efetivado, R$ 50.254.272,40, atingindo o limite de 35,85%. A diferença em relação ao limite é de R$ 25.444.094,86. Limite de gastos com o pessoal, Poder Legislativo. Receita de R$ 140.182.000
R$ 161,59. Limite máximo de 6% da receita corrente líquida com gastos de pessoal. R$ 8.410.929,70. Gastos com o pessoal legislativo nos últimos 12 meses. R$ 1.742.123,18. Gastos com o pessoal em relação à receita corrente líquida de 1,24%. A diferença em relação ao limite é de R$ 6.668.806,52. Resultado primário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá as metas fiscais em valores correntes e constantes, relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem, e para os dois seguintes. Meta de receita primária, sem o regime próprio de previdência social. R$ 130.161.965,41. Receita primária, sem o RPPS, R$ 42.006.678,43. Diferença em relação à meta, R$ 88.156.286,98. Porcentagem da meta executada, 32,27%. Meta de despesas primárias, R$ 134.506.604,71. Despesa primária, R$ 36.443.743,06. Diferença em relação à meta, negativo R$ 98.062.861,65, resultando em 27,9%. Dívida consolidada. Meta de dívida consolidada, 150 mil. Dívida consolidada, R$ 958.581,97. Diferença em relação à meta, R$ 808.581,97. Disponibilidade de caixa, R$ 87.733.259,52. Restos a pagar processados, sem o RPPS, R$ 925.341,56. Essa foi a apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2025. Agradeço a presença de todos e a quem está acompanhando através dos meios de comunicação. Qualquer dúvida pode ser encaminhada, sugestão pode ser encaminhado no e-mail da contabilidade @tapurá.mt.gov.br. Obrigado.